Há momentos na vida em que parece que tudo está desmoronando. Você se esforça, reza, luta, se levanta repetidas vezes. E mesmo assim, as coisas não saem como planejado. Portas se fecham, pessoas se afastam, planos fracassam e o chão em que você pisava com confiança começa a ruir. E é justamente aí, em meio ao caos, que surge uma pergunta que muitos de nós já nos fizemos em algum momento. Deus, onde você está? É uma pergunta sincera, dolorosa, mas também é o início de uma revelação. Porque o que parece abandono muitas vezes é preparação. O que parece perda pode ser simplesmente uma transição para algo maior. E o que você pensa ser o fim, talvez seja apenas o prólogo da sua verdadeira história. Quando tudo parece estar desmoronando, quando a dor parece maior que sua força, é aí que algo profundo está sendo construído dentro de você. Mesmo que você não veja, mesmo que não entenda no momento, há uma obra invisível em andamento. E essa obra não tem a intenção de destruí-lo, mas sim de fortalecê-lo. Cristo nunca prometeu uma vida sem provações. Na verdade, ele foi muito claro: neste mundo vocês terão aflições. Ele não disse talvez, ele não disse algumas. Ele disse: vocês terão aflições, mas o mais poderoso é o que ele acrescentou em seguida: mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Porque não se trata de evitar as tempestades, mas de atravessá-las com direção, com propósito, com uma certeza interior que as circunstâncias não podem roubar. Você já se perguntou por que certos momentos de dor parecem tão intensos, tão pessoais, tão desproporcionais? Como se a vida estivesse te levando ao limite. E justamente quando você pensa que não aguenta mais, ela continua te levando ao limite. É porque existe uma resiliência dentro de você que você ainda não descobriu. Existe uma força que só se ativa sob pressão. E existe uma versão sua que só emerge quando o eu confortável e superficial é completamente arrancado. Deus não precisa destruir você para moldá-lo. Mas muitas vezes ele permite que tudo o que não está em seu plano se desfaça. Isso, embora doa, é graça, é misericórdia. Porque se essas estruturas antigas não caírem, você nunca descobrirá o verdadeiro fundamento da sua fé. A provação não vem para te quebrar, ela vem para te revelar. É o fogo que purifica o ouro. Não o queima para destruí-lo, mas sim para remover as impurezas. E sabe o que é mais poderoso? E às vezes você mesmo não conhece o seu próprio valor até passar pelo fogo. Você não o sente, não o vê, mas ele está lá. Oculto, adormecido, esperando para ser despertado. Superficialmente, podemos parecer ter muita fé. Podemos ter belos discursos, frases espirituais e publicações inspiradoras. Mas quando as provações chegam, quando a vida real nos atinge, quando o dia mais sombrio chega, é aí que o que realmente está construído dentro de nós se revela. Isso não tem a intenção de nos humilhar, mas sim de nos fortalecer, de nos ajudar a parar de depender de circunstâncias externas e começar a viver de acordo com o que Deus está fazendo dentro de nós. Porque enquanto você observa a ruína externa, Deus está focado na construção interior. Ele vê além da dor do momento. Ele sabe o que vem a seguir. Ele sabe em quem você está se transformando em meio a essa batalha. Ele sabe que você está sendo treinado, não punido. Há uma história que sempre me vem à mente quando penso nisso. É sobre um escultor que tinha um enorme bloco de mármore à sua frente. Alguém se aproximou e perguntou: "O que você vai fazer com isso?" O escultor sorriu e respondeu: "Vou esculpir um leão." A pessoa curiosa insistiu: "E como você vai saber onde está o leão?" E o escultor disse: "Fácil. Vou remover tudo o que não for um leão." É isso que Deus faz em meio às provações. Ele não está destruindo você. Ele está removendo tudo o que não faz parte de você. Tudo o que não corresponde ao seu propósito. Tudo o que não reflete o caráter de Cristo em você. As provações não inventam suas fraquezas, apenas as expõem. Elas não criam sua força, apenas a ativam. E quando você entende isso, tudo muda. Você começa a enxergar a dor sob uma perspectiva diferente.
Não mais como uma maldição, mas como um chamado. Não mais como um castigo, mas como uma missão. Porque se Deus permite isso, é porque há algo que Ele quer te dar mais tarde. Mas Ele não te dará até que você esteja pronto para receber. Às vezes, ansiamos por crescimento, mas não queremos desconforto. Exigimos propósito, mas rejeitamos o processo. Pedimos para ser usados, mas resistimos a ser moldados. Como construir uma ponte entre o que você almeja e quem você é hoje? Com provações, com adversidades, com lutas que o transformam além do que é visível. O próprio Cristo passou por isso. Ele não foi exceção. Ele não teve privilégios. Ele foi tentado, rejeitado, humilhado, traído. E ele não evitou nada disso. Ele passou por tudo isso. Ele viveu tudo isso. E saiu mais forte. Por que você e eu deveríamos esperar um caminho diferente? Deus não forja guerreiros em salas confortáveis. Ele os forja em trincheiras, em noites sem respostas, em lágrimas sem explicação, mas também em revelações profundas, em encontros íntimos, em uma fé que deixa de ser emprestada e passa a ser sua, real, vivida. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece sombrio. Quando você não entende por que está passando pelo que está passando. Quando as promessas parecem distantes e a dor constante. Mas ouça com atenção. Você não está sendo destruído. Você está sendo moldado. Você está sendo aprofundado. Porque o que Deus quer construir com você requer raízes fortes. E sim, pode ser difícil. Pode doer. Pode até parecer injusto. Mas quando você olha para isso de uma perspectiva eterna, você percebe, aquela provação foi uma dádiva disfarçada, porque revelou uma fé que você nem sabia que tinha, porque clareou sua visão, porque quebrou suas muletas emocionais. E acima de tudo, porque te tornou mais parecido com Cristo. E isso, no fim das contas, é o que realmente importa. Há algo profundamente transformador em ver a jornada de Cristo não apenas como um evento teológico, mas como uma experiência humana real. Pois antes de ser exaltado em glória, Jesus foi humilhado na carne. Antes de o mundo o chamar de Salvador, ele foi desprezado pelos homens. E antes de proferir as palavras da ressurreição, seus lábios clamaram da cruz: Meu Deus, por que me abandonaste? Cristo conheceu a dor. Ele não a evitou. Ele não a esquivou. Ele a acolheu. Ele a atravessou. Ele a carregou até o fim, não porque fosse fraco, mas porque tinha um propósito maior do que o próprio sofrimento. Quando pensamos na ideia de provações, é natural querer escapar delas. O instinto humano nos impele a fugir, a encontrar uma saída rápida, uma solução sem dor, uma fé sem lágrimas. Mas então olhamos para Cristo e o vemos caminhando diretamente para aquilo que qualquer um de nós tentaria evitar. Não com resignação, mas com convicção. Não com medo paralisante, mas com uma determinação sagrada que brotava do conhecimento exato do porquê de sua vinda. Jesus sabia que sua missão não era ser admirado, mas sim sacrificado. Ele sabia que não havia ressurreição sem a cruz. E embora tivesse o poder de evitá-la, escolheu carregá-la. Por quê? Porque seu propósito era maior que sua dor. Seu amor era mais profundo que seu sofrimento. E sua obediência ao Pai era mais forte que qualquer desejo de escapar. Isso nos confronta. Nos força a nos perguntar: estamos seguindo a Cristo apenas enquanto é confortável, apenas enquanto não dói, apenas enquanto não exige nada que nos quebre? Porque se Ele é o nosso modelo, então a dor não pode ser interpretada como um erro, mas como parte do processo. Não como um sinal de abandono, mas como terreno sagrado onde o caráter é forjado. Getsemane não era apenas um jardim, era um berço espiritual. Uma batalha não foi perdida ali. A vitória começou ali, porque foi ali que Jesus decidiu entregar não apenas o seu corpo, mas também a sua vontade. Ele disse: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Isso mudou tudo. Quantas vezes pedimos orientação divina, mas condicionamos essa orientação à ausência de dor? Quantas vezes dizemos: seja feita a tua vontade, esperando no fundo que coincida com a nossa? Cristo nos mostra outro caminho.
Um caminho em que a obediência não depende da facilidade da jornada, mas sim da eternidade do propósito. O sofrimento de Cristo não foi acidental, foi intencional. Cada passo, cada ferida, cada rejeição tinha um propósito. Ele não foi vítima do caos. Ele foi o protagonista de um plano que envolvia fragilidade, mas também redenção. Sangue, mas também vida, morte, mas também glória. E o mais impressionante é que Jesus não suportou a dor apenas por si mesmo. Ele a sofreu por nós. Ele a sofreu sabendo que seu sofrimento abriria o caminho para a nossa restauração. Ele não sofreu em vão. Não foi uma derrota disfarçada. Foi uma entrega consciente e poderosa, repleta de amor e eternidade. Esse mesmo padrão se repete em nossas vidas, embora em escalas diferentes. Quando passamos por momentos dolorosos, temos a opção de resistir com amargura ou de nos entregarmos de propósito. Não nos entregarmos como sinônimo de fracasso, mas como sinônimo de fé, como uma entrega que diz: Deus, eu não entendo, mas confio. Não vejo saída, mas sei que o Senhor está agindo. Não gosto deste lugar, mas sei que o Senhor está moldando algo dentro de mim. Cristo não fugiu de suas provações, e não porque elas não doessem, porque doíam sim. Doía-lhe ser rejeitado pelos seus. Doía-lhe ver a traição de um amigo. Doía-lhe encarar a indiferença daqueles que ele havia curado. Doía-lhe ser silenciado pelo céu enquanto estava pendurado na cruz. Mas mesmo assim ele permaneceu. E é essa fé inabalável que nos inspira hoje. Porque muitos começam com fé, mas poucos perseveram quando essa fé é testada. Muitos cantam em busca de conforto, mas permanecem em silêncio sob pressão. Cristo cantou em meio à dor, e não com melodias vazias, mas com a sinfonia de uma vida completamente entregue ao propósito do Pai. Você percebe a profundidade disso? Cristo não evitou a ferida porque sabia que daquela ferida nasceria a nossa esperança. Ele não evitou o desprezo, porque escondida naquele desprezo estava a mais forte mensagem de amor. Ele não evitou a cruz, porque a cruz era o caminho para a sua redenção. E isso nos ensina uma lição direta. Algumas dores não têm o propósito de nos destruir, mas sim de libertar o que Deus colocou dentro de nós. Algumas provações não são obstáculos, mas chaves. Chaves que abrem novas dimensões de fé, caráter e visão. Jesus não deixou de ser filho por ter sofrido. Foi precisamente em seu sofrimento que sua filiação mais pura se revelou. Ele foi obediente até a morte. E por essa razão foi exaltado. Não foi seu poder que o elevou, mas seu sacrifício. Como poderíamos esperar ser elevados sem aprender a nos entregar? Como poderíamos ser moldados sem experimentar a fragilidade? Se Cristo, sendo perfeito, escolheu o caminho difícil, o que nos faz pensar que o nosso seria diferente? Não se trata de buscar o sofrimento, trata-se de não fugir quando ele chega. De não interpretar a dificuldade como punição, mas como parte do plano. De ver a cruz não como um fracasso, mas como a ponte para algo eterno. Quando você entende isso, sua relação com as provações muda. Você não as vê mais como interrupções do plano, mas como parte dele. Você não pergunta mais, por que eu? Mas sim, o que o Senhor quer me mostrar aqui. E isso muda tudo. Cristo não evitou a dor. Ele a suportou com um propósito. E esse propósito é você. Esse propósito sou eu. Seu sangue não foi desperdiçado. Seu silêncio não foi derrota. Sua cruz não foi o fim. Foi o início de uma revolução eterna que continua a transformar vidas até hoje. E agora que você enfrenta sua própria provação, lembre-se disto. Você não está sozinho. Você não está perdido. Você está seguindo os passos daquele que caminhou antes de você. Daquele que conhece a dor, mas também conhece o poder do que está por vir. Porque sim, depois da dor vem outra coisa. Os testes não servem para inventar suas fraquezas, nem para destruir suas forças. Os testes simplesmente revelam. São como um espelho que não pode ser manipulado, mostrando com precisão quem você realmente é quando a música para, quando a máscara cai, quando as desculpas acabam. E isso é perturbador,
Porque todos nós, em algum nível, construímos imagens. Imagens de fé, de controle, de segurança, de maturidade. Mas quando chega o verdadeiro teste, aquele que abala os alicerces, não há mais uma persona para suportar o peso. Só resta a verdade. Os testes são reveladores. Eles trazem à tona o que estava oculto até mesmo de você. Orgulho disfarçado de espiritualidade. Medo disfarçado de prudência. Dependência emocional que parecia amor. O desejo de aprovação escondido por trás do serviço. Tudo isso vem à tona quando a pressão aumenta. E sabe de uma coisa? Isso não é ruim. Na verdade, é uma das maiores bênçãos de Deus, permitir que a crise revele o que a calmaria escondia. Porque enquanto tudo parece correr bem, você pode se enganar. Pode pensar que confia em Deus, quando na verdade confia nos seus resultados. Pode dizer que tem fé, quando na realidade tem uma rotina. Pode fingir estabilidade, quando na verdade se sustenta em relacionamentos, posições ou reconhecimento. Mas quando a prova chegar e tudo desmoronar, tudo o que restará será você. Apenas você. E Deus com você. Cristo vivenciou isso com uma intensidade que muitas vezes negligenciamos. No deserto, após ser batizado e antes de iniciar seu ministério, ele foi levado à tentação. Não por acaso, mas propositalmente. Não porque estivesse errado, mas porque estava prestes a ser enviado. E ali, na solidão, sem multidões, sem milagres, sem glória, ele foi posto à prova. Não exteriormente, mas interiormente. Sua identidade foi questionada. Sua fome foi posta à prova. Seu propósito foi desafiado. E o que aconteceu? O que havia nele veio à luz: fidelidade, obediência, autoridade espiritual. As provações são como uma prensa que aperta até que o que está dentro saia. E o que sai nem sempre é bonito ou glorioso. Às vezes é confusão, raiva, ressentimento. Às vezes é dúvida. Às vezes é simplesmente um grito silencioso que diz: não aguento mais. Mas até esse grito pode ser o começo de algo novo, porque uma fé que não foi testada não pode ser considerada firme. Uma fé que não passou pelo fogo pode ser frágil, por mais forte que pareça. Aquilo que não foi confrontado por provações dificilmente suporta o peso de um propósito. E aqui está o paradoxo. Aquilo que você mais teme que venha à tona, suas fragilidades, suas batalhas internas, suas inseguranças, pode ser justamente o que Deus quer abordar para que você pare de se esconder. Para que você pare de agir a partir de uma imagem falsa e comece a viver a partir de uma identidade redimida. E o que deverá surgir no meio do julgamento? A verdade precisa vir à tona. Não apenas sobre você, mas sobre Deus. Porque quando tudo desmorona, você descobre se realmente acreditava que Ele era suficiente, ou apenas uma parte do todo. A dependência precisa surgir, não como fraqueza, mas como força. Porque somente quando você reconhece suas limitações é que permite que a graça o envolva. E a graça não se manifesta naqueles que se sentem capazes, mas naqueles que reconhecem sua necessidade. O caráter precisa emergir. Não o tipo de caráter formado em palanques ou com diplomas, mas o tipo forjado em noites escuras, onde ninguém aplaude e ninguém vê. Aquele caráter que reflete Cristo, que não precisa de reconhecimento para ser fiel, que não compromete princípios em busca de aprovação. E, acima de tudo, um propósito deve emergir, porque em cada provação há uma lição. Em cada lágrima, uma semente. Em cada queda, uma oportunidade de se levantar com maior humildade, maior sabedoria e maior autoridade espiritual. Jesus não saiu do deserto da mesma forma que entrou. Ele entrou cheio do Espírito, mas saiu no poder do Espírito. Porque o processo revelou, mas também ativou. Porque o fogo consumiu o superficial, mas acendeu o eterno. Você percebe? O que hoje parece exposição será sua plataforma amanhã. O que hoje parece vergonha será seu testemunho amanhã. O que hoje parece o fim pode ser exatamente o limiar de um novo começo. Mas para que isso aconteça, você precisa deixar que a provação fale com você.
Não para defini-lo-á, mas para revelá-lo-á. Para mostrar não apenas o que ainda precisa de cura, mas também o que Deus já colocou dentro de você, esperando para ser ativado. Porque às vezes, só quando você não consegue mais sustentar a sua imagem, é que Deus lhe mostra a sua verdadeira identidade. Às vezes, só quando você perde o controle, é que Deus assume o lugar que lhe é de direito. E às vezes, somente quando tudo dentro de você desmorona, é que o eterno pode finalmente emergir. Assim como o ouro só brilha depois de passar pelo crisol, você não verá a sua verdadeira essência até atravessar esse período de provação. Mas quando isso acontecer, quando você emergir do outro lado, você não será mais o mesmo, porque você não caminhará mais a partir da imagem, mas a partir da identidade. Você não falará mais a partir do ego, mas a partir da experiência. Você não servirá mais a partir da ansiedade, mas a partir da revelação. E era para isso que o teste veio. Não para te destruir, mas para te revelar. Muitas pessoas acreditam que ter fé significa viver sem medo. Que se você tiver fé suficiente, você não chora. Você não duvida. Você não treme. E a fé te torna quase impenetrável, protegido da dor, imune às crises. Mas quando abrimos os olhos e olhamos para a vida real, a vida como ela é, não como gostaríamos que fosse, entendemos algo muito mais profundo. A fé não te tira do caos, ela te sustenta dentro dele. A fé não é uma bolha, não é uma fórmula mágica que te livra de noites escuras ou garante respostas imediatas. A fé é uma decisão firme, poderosa e às vezes silenciosa, de não soltar a mão de Deus, mesmo quando você não entende nada, mesmo quando dói. Mesmo quando parece que tudo está contra você, Jesus nunca prometeu uma vida sem tempestades, mas prometeu estar no meio delas. E isso muda tudo, porque a fé não se trata de evitar a tempestade, trata-se de saber quem está com você no barco. Quando Cristo atravessava o mar com seus discípulos e aquela violenta tempestade se levantou, eles entraram em pânico, gritaram, estavam desesperados. Muitos deles eram pescadores, acostumados com a água, o vento, o risco. Mas naquele dia, o medo os dominou. E onde estava Jesus? Dormindo. Não porque não se importasse, mas porque não vivia movido pela ansiedade, mas pela confiança. E quando o acordaram, ele não disse, graças a Deus que me chamaram, eu o salvei. Não, ele perguntou, onde está a fé de vocês? Como que dizendo, vocês realmente acham que esta tempestade pode nos afundar se eu estiver aqui? Essa é a fé que nos desafia. Não aquela que evita o caos, mas aquela que o enfrenta com uma certeza interior que não depende das circunstâncias. Porque que mérito há em confiar quando tudo está indo bem? Que profundidade há em uma fé que só se ativa quando as coisas acontecem como você esperava? A verdadeira fé começa quando o prognóstico é sombrio. Quando a conta bancária está vazia, quando o diagnóstico é incerto, quando suas orações não são atendidas como você esperava, quando você perdeu, quando dói, quando você não viu isso chegando, é aí que a fé se define, não pelo que você diz acreditar, mas pelo que você faz quando nada faz sentido. E escute, a fé não nega a dor, não é um sorriso forçado. Não é repetir frases positivas enquanto você está desmoronando por dentro. Não é fingir que está tudo bem quando não está. O próprio Cristo chorou. Ele clamou. Ele suou sangue. Ele foi transparente sobre sua dor. Mas ele nunca deixou de confiar. Isso é fé. A fé é dizer, Pai, estou com medo, mas aqui estou. A fé é orar. Se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A fé é caminhar com os pés trêmulos, mas com o coração firme. Porque se a sua confiança em Deus só existe quando há evidências visíveis, não é fé. É lógica, é cálculo, é conveniência espiritual. Mas a verdadeira fé é aquela que continua a acreditar, mesmo quando não vê nada. Mesmo quando as coisas parecem estar indo na direção oposta, é em meio ao caos que a sua fé se torna real.
Porque é aí que você descobre se está confiando no resultado ou naquele que controla tudo das sombras. Você sabe o que os grandes homens e mulheres de Deus que admiramos na Bíblia têm em comum? Todos eles passaram por momentos de caos. Abraão foi chamado de pai da fé, mas viveu anos sem ver a promessa cumprida. José tinha sonhos de grandeza e acabou na prisão. Davi foi ungido rei e depois perseguido como um criminoso. Paulo escreveu cartas de esperança, de uma cela, e no entanto nenhum deles desistiu. Não porque não doesse, mas porque sabiam em quem haviam acreditado. A fé não te transforma num herói invulnerável. Ela te transforma em alguém que consegue se manter de pé quando tudo desmorona. Ela te dá raízes. Ela te dá substância. Ela te faz caminhar quando você não tem mais forças, porque você sabe que não está sozinho. Algumas pessoas esperam sentir algo para crer, ou ver algo. Mas Cristo disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Porque essa é a fé que move montanhas. Não a fé que se baseia em sinais, mas a fé que se lança na água de olhos fechados, sabendo que aquele que os chamou é fiel. E sim, haverá momentos em que você sentirá que sua fé está por um fio. Quando você orar sem convicção, quando você não tiver forças nem para pedir ajuda. Mas mesmo nesses momentos, se você escolher permanecer, se você escolher ficar, se você escolher oferecer uma oração fraca, mas sincera, isso é fé. Mais fé do que 1000 discursos, mais fé do que 1000 canções. Porque essa fé nasce da dor, e tudo que nasce da dor nasce profundo. Fé não é a ausência de medo, é seguir em frente apesar do medo. A fé não se trata de ter respostas, trata-se de confiar no silêncio. A fé não se trata de controlar o processo, trata-se de se render a ele mesmo quando o processo dói. Cristo viveu isso, em cada passo, em cada lágrima, em cada silêncio do céu. Ele caminhou por lugares que você está atravessando hoje, para que você soubesse que é possível, que existe um propósito, que existe vida após o caos, e que a fé nem sempre muda as circunstâncias imediatamente, mas sempre muda a sua perspectiva. Então, se você estiver em meio ao caos, não se envergonhe de tremer, não se condene por duvidar. Simplesmente não solte a mão, permaneça, respire, ore mesmo que apenas em sussurros. Acredite, mesmo que apenas com o que resta do seu coração. Porque essa fé, aquela que se recusa a morrer, é o que abre caminho para o que está por vir. E acredite em mim, o que vier a seguir valerá cada segundo de resistência. Todos nós queremos nos sentir elevados. Queremos crescer, progredir, ver portas se abrirem, experimentar coisas novas. Mas poucos estão dispostos a encarar ou permanecer no lugar onde a verdadeira elevação começa. O processo desconfortável de aprender o que a alma ainda não quer ouvir. Porque sim, todos dizemos que queremos transformação, mas o que realmente queremos, muitas vezes sem perceber, é nos sentir melhor, não necessariamente sermos melhores. E essa diferença muda tudo. Você não pode ascender se estiver constantemente fugindo daquilo que veio lhe ensinar. Você não pode amadurecer se evitar tudo o que lhe causa desconforto. Você não pode suportar o peso de uma responsabilidade maior se não estiver disposto a ser quebrado, moldado e confrontado. Deus não exalta aqueles que buscam apenas conforto. Ele exalta aqueles que se permitem ser confrontados, corrigidos e purificados. A maioria de nós, ao enfrentar uma provação, ora para que ela termine logo. Senhor, afasta isso de mim. Livra-me disso. Faz tudo acabar. Mas raramente perguntamos: o que o Senhor precisa que eu aprenda aqui? E essa é a pergunta que revela o que vem a seguir. Porque o teste não se trata apenas de suportá-lo. Trata-se de lê-lo, interpretá-lo, decifrar a mensagem oculta por trás da dor. A dor não é o objetivo, é o método. O meio, o aviso. E quanto mais você foge dela, mais longa se torna a lição. Cristo poderia ter evitado muitos cenários de sofrimento. Ele tinha o poder, ele tinha a autoridade. Ele poderia ter falado, e anjos o teriam cercado. Mas ele não o fez.
Porque ele não veio apenas para nos redimir com seu sangue, mas para nos ensinar com seu exemplo. Quando ele orou no Getsêmani, não disse que não haja dor. Ele disse, seja feita a tua vontade. Percebe a diferença? Aceitar a lição não significa parar de sentir. Significa escolher amadurecer. Significa escolher ficar até que o fogo tenha feito seu trabalho. Significa escolher não fugir, mas permitir que o processo faça seu trabalho dentro de você. O desconforto é o primeiro sinal de crescimento. A alma resiste a ele porque dói. O ego luta contra ele porque o desarma. Mas o espírito o reconhece. Isto vem de Deus, não porque seja fácil, não porque seja agradável, mas porque você sabe que está destruindo algo velho para dar lugar a algo novo. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser usado por Deus para libertar o seu povo. Davi foi provado durante anos através de perseguição e solidão antes de ascender ao trono. José experimentou rejeição, escravidão, prisão, e então foi elevado para governar uma nação. E o que todas essas histórias têm em comum? Cada um deles parou de fugir da lição. Eles se entregaram ao processo. Não sem dor, não sem questionamentos, não sem noites escuras, mas escolheram não escapar. E isso fez toda a diferença. Fugir do processo atrasa o propósito. Resistir à correção prolonga a prisão. Porque não é o tempo que te amadurece, mas sim a atitude com que você o atravessa. Você pode passar anos no mesmo ciclo se seu coração se recusar a mudar. E você pode se transformar em dias se escolher se render com humildade. Existem batalhas que não são vencidas lutando com mais afinco, mas sim se entregando mais profundamente. Não se entregando ao inimigo, mas ao mestre, dizendo: não entendo por que isso está acontecendo, mas confio que o Senhor sabe o que está formando em mim. E essa rendição é o início da ascensão. Mas atenção, não confunda sobreviver ao processo com superá-lo. Não basta simplesmente sair da provação. É preciso sair transformado. É preciso sair mais sábio, mais humilde, mais cheio de Cristo e menos cheio de si mesmo. Porque se você não aprender o que o processo veio lhe ensinar, você o repetirá. Talvez com uma cara diferente, um cenário diferente, uma etapa diferente, mas a mesma lição, repetidamente, até que você decida aprender. Quando Jesus enfrentou a cruz, ele não estava apenas comprando nossa salvação. Ele estava dando o exemplo de obediência. Ele estava mostrando que a verdadeira glória não vem sem renúncia. Que a verdadeira autoridade não se sustenta sem rendição. Que a verdadeira exaltação nasce nas profundezas da fragilidade. Sim, há uma glória preparada. Há um grande propósito. Há uma unção reservada. Mas também há um preço. E não é popular dizer isso, mas é verdade. O preço é pago com desconforto, com entrega, com processos que fazem você morrer para aquilo que um dia te definiu. E morrer para algo nunca é fácil. Morrer para seus planos, suas reações, seu orgulho, seus atalhos emocionais. Mas se você permitir, verá emergir uma versão de si mesmo que você nem sabia que existia. Uma versão mais forte, uma versão mais realizada, uma versão mais livre. Não porque a dor tenha desaparecido, mas porque você aprendeu a enxergar a dor como uma mestra e não como uma inimiga. Deus não está te punindo. Ele está te moldando. Ele não está te afastando do seu propósito. Ele está te alinhando com ele. Mas ele não pode levantar o que ainda não está pronto. Ele não pode te confiar o novo se você não se desapegou do velho. Ele não pode te enviar para o campo se você ainda está resistindo ao aprendizado. E não há nada mais poderoso do que uma pessoa que para de fugir, que para de resistir à lição, que diz: Deus, eu não quero passar por isso de novo. Então me ensine bem. Me ensine de uma vez por todas. Faça com que seja profundo. Faça com que seja real. Não me tire daqui até que o Senhor quer formar em mim esteja completo. Essa oração, embora perigosa para o ego, é preciosa para o céu, porque revela um coração pronto para ser elevado. No reino de Deus, nada acontece por acaso. O que lhe parece caos foi planejado por ele.
O que você chama de perda, ele chama de preparação. O que lhe causa dor é muitas vezes o próprio terreno onde ele está semeando algo eterno. E isso muda completamente a forma como vemos as evidências. Sim, as provações doem, desgastam, abalam, mas também revelam, purificam, moldam e, acima de tudo, eles ativam o que estava adormecido. Elas ativam aquilo que você nem sabia que tinha dentro de si. Eles ativam uma unção que você não poderia possuir sem ter passado por esse processo antes, porque toda aprovação tem um propósito oculto e uma unção reservada. Deus nunca permite uma fase difícil sem um propósito eterno por trás dela. Nada se perde em suas mãos. Mas aqui está o ponto crucial. O propósito quase nunca é óbvio à primeira vista. Ele está oculto. É revelado com o tempo, com maturidade, com obediência constante. Não é imediato, porque se você soubesse desde o início tudo o que ele estava fazendo em você, não seria mais fé, seria controle. Então, ele se esconde. Ele esconde o porquê. Ele esconde o motivo, mas ele nunca se esconde. E enquanto você clama por alívio, ele está agindo dentro de você. Enquanto você pede para que isso acabe, ele está dizendo, aguente firme mais um pouco, você está quase pronto, porque mais importante do que sobreviver à provação é sair transformado. E mais importante do que compreender o processo é manter a fé ao longo de toda a sua duração. A unção, esse peso espiritual, essa autoridade invisível, esse amparo celestial que quebra correntes, não é dada pela emoção. Não é recebida simplesmente por orar em voz alta ou cantar lindamente. Ela é forjada na pressão, na fidelidade em segredo. Na entrega quando ninguém está olhando, olhe para Jesus. Após ser batizado, ele foi levado para o deserto. Não para descansar, mas para ser tentado, confrontado e provado. Ali, em segredo e na aridez, enfrentou ataques diretos contra sua identidade, seu propósito e seu relacionamento com o Pai. E quando ele saiu do deserto, as Escrituras dizem que ele voltou no poder do Espírito. Ele não voltou o mesmo, voltou revigorado, porque o processo o havia validado. É isso que muitos não entendem. Não basta ter um chamado, você precisa passar pelo processo que te capacita a sustentar esse chamado. Porque se Deus te levanta sem preparação, o peso da unção pode te esmagar. É por isso que ele esconde alguns por um tempo. É por isso que ele silencia. É por isso que ele te afasta dos holofotes para trabalhar no seu coração. Aos olhos humanos parece injusto. Parece que você está sendo esquecido. Mas aos olhos do céu, você está sendo aperfeiçoado. Como uma espada nas mãos do ferreiro, como um óleo que precisa ser prensado, como um vaso que ainda está sendo moldado. E quanto mais profunda a provação, maior a unção que é liberada posteriormente. José suportou traição, escravidão e prisão. Mas quando seu sofrimento terminou, ele foi exilado como governador do Egito, e ninguém pôde impedir o que Deus tinha reservado para ele. Sabe por quê? Porque José não apenas passou no teste, ele passou com o coração saudável. E Deus só confia destinos a corações que foram secretamente purificados. Então, se hoje você está se perguntando por que está passando pelo que está passando, pergunte-se também, o que Deus está formando em mim que eu não conseguiria formar em minha zona de conforto? Que tipo de autoridade você quer me conceder que exige esse nível de poder de fogo? A aprovação não veio para te destruir, veio para te ativar, veio para quebrar o molde antigo, veio para abrir espaço para o novo, veio para te separar, veio para te dar acesso a uma dimensão de fé, de discernimento, de maturidade, que só os quebrantados conhecem, e sim existe uma unção reservada para você. Mas ela está por trás do processo. Não antes, não sem passar pelo fogo, não sem uma verdadeira rendição. Portanto, não subestime o seu processo. Não veja a sua provação como uma interrupção do plano. Ela faz parte do plano. É a plataforma invisível onde Deus está moldando em você aquilo que o mundo verá mais tarde. E quando chegar a hora, quando Ele disser, agora,
Nada nem ninguém poderá impedir aquilo para o qual você foi chamado a manifestar, porque essa não será a sua força, essa não será a sua estratégia. Será a unção que nasceu da dor, mas que agora flui com poder. E o céu exige toda essa preparação. Quando tudo parece estar desmoronando, quando as respostas não chegam, quando a dor se torna constante e o cansaço começa a afetar não só o corpo, mas também a alma. É fácil pensar que você está sendo destruído, que algo está errado, que Deus se esqueceu de você, que você se perdeu. Mas não, você não está sendo destruído. Você está sendo preparado. Existem processos que não lhe tiram nada, mas sim lhe dão algo que você não conseguiria obter em nenhum outro contexto. Existem provações que não são punição, mas sim uma plataforma. Existem silêncios que não significam abandono, mas sim crescimento. Deus não treina seu povo no conforto. Ele os treina na tensão, no fogo, no lugar onde o ego morre e a dependência nasce. Onde você não pode mais manipular nada e tudo o que resta é confiar. Porque existem versões de você que só emergem quando você não aguenta mais. E isso não é fraqueza, é preparação. Preparação para aquilo que você pediu, para aquilo que você sonhou, para aquilo que Deus planejou para você antes mesmo de você saber como orar. Mas não se pode carregar o novo com estruturas antigas. Não se pode seguir em frente com o coração sobrecarregado pelo que se foi. Não se pode manifestar o paraíso se a alma permanecer presa à terra. É por isso que existe esse processo. É por isso que há essa convulsão. É por isso que há esse desapossamento. Você não está sendo rejeitado. Você está sendo aprimorado. Você não está em pausa. Você está em fase de criação. Você não está perdendo tempo. Você está construindo uma base sólida. Lembrem-se disto. Os homens e mulheres que Deus usou com maior poder foram, antes de tudo, os mais profundamente quebrantados. David foi quebrado no anonimato antes de ser coroado. José foi tratado na prisão antes de se tornar rei. Esther foi julgada em silêncio antes de falar. Perante o rei, Paulo foi despojado de tudo o que era para poder escrever da prisão. As cartas que ainda hoje transformam o mundo e Jesus. Jesus foi quebrantado no corpo e na alma antes de ressuscitar com toda a autoridade. Ele não evitou o processo. Ele não fugiu da cruz. Ele a abraçou. E não porque amasse a dor, mas porque compreendia o propósito. É isso que te sustenta quando o processo dói. Entender que existe um propósito. Saber que você não está andando em círculos, mas sim caminhando em direção a algo. Que você não está apenas sobrevivendo, mas sendo fortalecido. Que você não está perdendo. Você está sendo preparado para enfrentar o que está por vir. E o que está por vir é maior do que você pode imaginar. É por isso que este momento é tão importante. Não o desperdice. Não veja sua jornada apenas como uma tempestade que você precisa enfrentar. Veja-a como a oficina onde Deus está moldando você. Cada golpe, cada silêncio, cada dia de incerteza é uma ferramenta em suas mãos. Você não é a mesma pessoa que era há 1 ano, nem mesmo há 3 meses. Algo está nascendo dentro de você, algo que não pode ser apressado, algo que você não pode fabricar sozinho. É caráter, é visão, é discernimento, é autoridade espiritual. Isso não vem da emoção. Isso vem do fogo, e quando Deus termina de formar algo, Ele o mostra. Quando Ele terminar os preparativos, Ele decola. Quando Ele sabe que você está pronta, Ele te posiciona, então não se confunda. Você não está prestes a entrar em colapso. Você está prestes a emergir. Você não está sendo reduzido. Você está sendo refinado. Você não está sendo destruído. Você está sendo preparado. E se isso é o que acontece durante o processo, imagine o que vem a seguir. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar compartilhando essa verdade transformadora. E se você quiser aprofundar-se na filosofia de Cristo aplicada à sua vida, convido você a assistir aos outros vídeos desta série.
Cada um deles foi criado para que você possa descobrir que seu processo não é um erro, mas uma preparação divina até o próximo episódio. Você não caminha sozinho.